O que você escolhe? O amor ou a dor? O que você escolhe? Amar ou sofrer? A vida é uma questão de escolha também. Muitas pessoas patinam nos relacionamentos justamente porque elas escolhem sofrer, escolhem a dor. E aí elas acreditam: amar é sofrer, amar é perder, amar é doloroso, amar é difícil. Por isso que eu te pergunto, o que você escolhe? Amar ou adoecer? O que você escolhe? Se relacionar ou simplesmente ficar sofrendo? Eu sou o Diego Balieiro, terapeuta, e quero desejar as boas-vindas a todos e todas vocês para o curso Criando Harmonia nos seus relacionamentos. Gente, essa primeira aula é muito importante. Por quê? Porque você precisa entender que antes de nós falarmos especificamente dos relacionamentos, é importante que nós consigamos olhar para o amor incondicional primeiro, tá? Por quê? Porque o amor incondicional, pela minha experiência em workshops, cursos, atendimentos, a minha experiência pessoal também, nos meus relacionamentos familiares, conjugal, me mostrou que muitas vezes as pessoas patinam porque elas não entendem uma condição, tá? Fundamental para que os relacionamentos possam dar certo. Veja, essa condição não é garantia, mas essa condição é e deve ser uma permissão para que você possa caminhar dentro dos seus relacionamentos, evoluir e crescer e estabelecer trocas, enfim, né? Que você possa viver de forma feliz, próspera e saudável no que diz respeito aos seus relacionamentos. Diego, qual é essa condição? Qual que é esse portal, né? Esse aspecto? É o amor incondicional. O que é o amor incondicional? Talvez você já deve ter ouvido falar em seja grato, gratidão, a magia do agradecer, né? Seja grato, gratidão, obrigado. O que quer dizer gratidão? É agradecer. Agradecer o quê? O que é grátis, de graça, o que veio de graça, né? Tem uma professora de terapia que ela me diz assim, gratidão é eu dou de graça, o que eu recebo de graça, eu dou de graça. E isso é o que equilibra, né? É o que faz a vida fluir através de nós. E o amor fluir também através da gente. Então, amor incondicional. É o amor sem condição, é o amor sem cobrança, é o amor sem exigência. Tá? Então, esse é o portal que permite eu, você, quem mais estiver assistindo, todos nós, a poder se relacionar, a ter a permissão, né, de conviver nos relacionamentos. Amor incondicional, que é o amor de graça, né, que é o amor da criança, enfim. Aquele que dá sem querer receber nada em troca. Então é desse amor que nós vamos falar nessa aula. Porém, se esse amor existe, por que muitas pessoas não conseguem acessar esse amor? Mas se esse amor é de graça, por que as pessoas não acessam? Existem pessoas que também questionam assim, se o amor é de graça, por que você cobra? Né? Então, por quê? Porque existe um processo aí, tá? Para nós acessarmos o amor de graça. Ué, Diego, mas então você é dono do amor de graça? Então significa que ele não é de graça. Gente, isso não fui eu que inventei, tá? Isso eu recebi gratuitamente dos meus mestres, dos meus professores de terapia, dos meus pais, dos meus ancestrais, dos meus irmãos, do universo, tá? Eu simplesmente me considero um canal do qual eu posso acessar esse amor e transmitir para você, tá? Então assim, mas Diego,
Se o amor é de graça, por que esse amor ele tem um preço? Por que as pessoas muitas vezes, às vezes até cobram os cursos? Aí é que tá. Porque existe uma diferença entre pessoas que acessam o amor incondicional e aqueles que não acessam o amor incondicional. O amor de graça. Mas se o amor é de graça, por que ele não acessa? Porque ele é de graça, mas existe um fio que nos liga a esse amor. Ele é de graça? É, mas você precisa acessar. Ele é gratuito, mas ele não vem até você. Você precisa ir até ele. Tem pessoas que acham que o amor de graça vem ao vosso reino, vem ao nosso reino, né? E não é, você precisa ir no reino do amor de graça. Você precisa acessar. E é esse acesso que muitas vezes tem um custo, tá? E tem uma professora que diz, eu gosto de citar ela. Ela fala, a infelicidade é gratuita, porque eu não preciso fazer nada para ser infeliz. Os preguiçosos são muito infelizes, por quê? Porque é gratuito. Para eu ser infeliz, o que eu preciso fazer? Nada. Faço nada, eu cruzo os braços. Por quê? Porque o meu sonho é ser infeliz. E tem pessoas que acreditam que amar é sofrer, porque estão no estado de preguiça e estão adormecidas, falta despertar. Porém, para despertar, é preciso eu ir até o reino do amor de graça, não ao vosso reino, vem a mim. Inclusive tem uma passagem na história de Jesus que ele diz assim, deixa vir a minhas criancinhas, né? Ou seja, deixa que as crianças acessem o amor de graça, né? Deixa vir a mim. Só que muitas vezes isso não acontece, porque lá na nossa infância, quando nós estamos indo acessar Jesus, o amor incondicional, nós somos interrompidos. É por isso que quando chega na vida adulta, nós precisamos pagar o preço por isso, tá? Porque carregamos traumas da infância, porque na infância nós somos interrompidos. Por quem? Na maior parte das vezes pelos nossos pais. Não crucifiquem os seus pais, não culpe a sua família, jamais. Apenas tenha consciência que muitas vezes eles fizeram isso porque também eles sofreram isso lá com seus avós e assim por diante. Muitas vezes vários ancestrais não puderam acessar esse amor incondicional, por isso que hoje ele tem um preço, né? Mas ele continua sendo incondicional, ele continua sendo de graça. Porém o acesso muitas vezes é um pouco dificultoso, existem barreiras e bloqueios que nós trazemos lá da nossa infância, lá da nossa origem, carregamos dentro do nosso corpo, são as nossas memórias. Então o trabalho aqui, em primeira mão, é nós acessarmos esse amor incondicional. É você fazer a ligação. E isso tem um preço. Você acessando, ele é de graça. E você pode utilizar ele, né, na sua vida para fazer coisas boas. Né? Existem pessoas que acessam esse amor e muitas vezes se atrapalham. Por quê? Por questões não curadas dentro de si. Tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Nós vamos falar sobre o amor incondicional e que nós precisamos acessar. Diego, qual é esse caminho para acessar? É a consciência. Porque as pessoas que estão na inconsciência, dormindo, sonolentas, elas não têm noção muito do perigo, não têm noção dos limites, noção do que está acontecendo. Né? É como se fosse uma criança que vai colocar o dedo na tomada, ela não sabe que leva choque, mesmo assim ela vai lá e coloca. Quando ela coloca, ela leva um susto, porque ela não tem consciência do que é uma tomada, do que é eletricidade, do que é 110 volts, do que é 220. Né? Ela não sabe que o fio que passa lá no poste, se você encostar, você morre. Por quê? Porque existe uma carga elétrica. Mas, Diego, aí é bem inconsciência. Será que existe carga elétrica? Eu não acredito que uma tomada possa dar choque. Por quê? Você fala de energia elétrica, mas eu não consigo ver. Realmente não consegue, você não consegue ver, ninguém consegue ver. Então me explica por que ela existe. Porque ela é invisível. Né? Existe o visível e o invisível. Né? E muitas vezes o amor incondicional está justamente no invisível. Né? E por isso que é preciso a gente ter consciência para acessar ele. Né? Ele é de graça porque você pode acessar ele a hora que você quiser. E você não paga por isso que ele é de graça. Porém, você tem responsabilidade sobre tudo aquilo que você vê. Né? E aí é onde entra a nossa consciência. Por isso que existem pessoas que acessam o amor incondicional e muitas vezes
mete o pé pelas mãos. Por quê? Porque elas não sabem separar o joio do trigo, o que é delas, o que é do outro. Então é importante a gente ter consciência, né? Então nós acessamos através da consciência, né? Então nessa aula eu quero de forma metafórica, né? Ou seja, através de metáforas, falar um pouco sobre o amor incondicional. Gente, para nós acessarmos o amor incondicional, aliás, tudo na vida, você precisa concordar, vamos ligar, você é o amor incondicional, que o nosso universo, ele é regido por leis. Não tem como fugir, não é a sua lei, não é o seu pensamento, é o pensamento do universo. Quando você chegou aqui, essas leis já existiam. Então, você é regido por essas leis. Diego, mas se eu quiser manipular uma lei, sim, você não vai conseguir. Porque elas não têm como você corromper essas leis. Seria a mesma coisa que você quisesse ter um rio lá no seu sítio, que ele viesse do mar e fosse para a nascente. Não, ele vem da nascente e vai até o mar. Por quê? Porque é lei. A lei da gravidade, né? Então os cientistas, eles começaram a desenvolver muita coisa quando eles descobriram as leis universais, as leis da natureza, tá? Por exemplo, Alberto Santos Dumont, antes de construir o primeiro avião, ele estudou as leis da física, né? E ele chegou à seguinte conclusão, porque antes dele existia os irmãos Wright, né? Que para os americanos, os norte-americanos, foram os primeiros que voaram, né? Mas por que Alberto Santos Dumont é o mais conhecido? Porque na verdade, até onde se sabe, ele foi o primeiro que voou. Por quê? Porque ele dominava o conceito do voo. Voar é você, né, levitar, né, no espaço através dos próprios meios. E os irmãos Wright, eles voavam, só que era através de impulso, era dado um impulso como se fosse uma catapulta ou um estilingue, né, na aeronave, a aeronave voava um pouco e depois aterrissava, né? E Alberto Santos Dumont disse, não, essa aeronave ela precisa ter autonomia, ela precisa voar pelos próprios meios, sem impulsos externos, né? E aí, através da aerodinâmica, né, da construção, ela se manter no ar durante um tempo pelos próprios meios, pelo próprio combustível, né, sem conexão nenhuma com a Terra. Porque ele tinha essa ideia clara de que assim, você precisa entrar em contato com as leis da natureza, né? Então, um pássaro, por exemplo, ele voa pelos próprios meios, pela própria força. Ele pode até pegar um impulso, mas ele pega o impulso através da própria autonomia, né? Tanto é que se você pegar um pássaro e colocar aqui na sua mão, ele vai sair voando sem você precisar fazer. E ele vai manter o voo dele até onde ele conseguir, depois ele vai aterrissar, né? Sem se machucar. O que é isso? É você dialogar com as leis da natureza. Alberto Santos Dumont sabia muito fazer isso. Tanto é que ele é considerado o inventor do avião, porque ele sabia que existiam leis e que essas leis precisavam ser respeitadas, né? E que não era simplesmente você fingir que está... Não, você precisa dialogar com elas. O amor incondicional, você precisa dialogar com ele. E como é que eu faço isso? Através da consciência. E qual é a consciência? São as leis. E as leis a gente não consegue corromper. A gente tem a pequena liberdade de reconhecer e dentro desse reconhecimento trabalhar de forma responsável, honrando essas leis. Ok? Então vamos lá. Para nós entendermos sobre as leis, eu quero de forma metafórica falar sobre um aspecto que eu penso ser importante antes da gente falar sobre relacionamento, tá? E por que todo esse conhecimento, toda essa aula? Porque, gente, você quer ver uma coisa que lasca com qualquer relacionamento? Olha, eu sempre digo, coloque isso na tua cabeça. É quando a pessoa vai para o relacionamento com culpa. Gente, não funciona. O relacionamento ele precisa de liberação, de entrega. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está dentro do amor incondicional, que é o amor sem culpa. Não, eu vou fazer porque precisa ser feito. Né? Porque relacionamento precisa muito da postura de precisa fazer, eu vou fazer. E qual que é o impulso disso? É o amor incondicional. E onde é que o amor incondicional ele permanece? Nas leis. Entende? Dentro das leis universais. São várias as leis. Mas eu vou colocar aqui de forma em metáfora, né?
uma breve explicação para você entender por que muitas vezes nós não conseguimos acessar o amor incondicional. E através dessa aula você já vai entender e compreender muita coisa. E a partir disso você vai se sentir mais livre, né? É claro que depois nós vamos fazer uma meditação para você poder caminhar dentro do relacionamento. Tá? Então assim, basicamente, no autoconhecimento, os escritores como Deepak Chopra, Bert Hellinger, Osho, tantos espiritualistas, né, eles falam sobre as leis universais. E como é que elas funcionam? A gente diz que existem basicamente, pelo menos, existem mais, mas eu vou falar aqui de 5 dimensões. Diego, o que são dimensões? Então vamos lá. Existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Dimensões, eu digo que seriam assim, lugares onde as coisas acontecem no universo, né? E assim, enquanto você não olha para essas dimensões, você não entende o que são leis universais, por que elas acontecem. Então vamos lá. A primeira dimensão, nós podemos, né? E aí, daí tem um detalhe, gente. Para a gente falar de dimensão, é importante a gente esquecer um pouco que a gente... Não é esquecer, mas você vai precisar pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Muitas vezes esquece lá, porque às vezes a gente traz muito as nossas crenças da religião, as crenças da escola, do que o padre falou, do que eu escutei nas músicas, do que meu pai e minha mãe falou. Esquece isso um pouco. Vamos pensar fora da caixa. Vamos nos colocar como aprendizes, né, das leis da natureza. Como crianças que estão agora aprendendo a ler e escrever sobre o universo. Basicamente assim. Então esqueça um pouco lá o que você aprendeu na religião, ou lá na sua igreja, ou na catequese, ou lá na escola. Esquece um pouco. Não estou dizendo para você abandonar. Estou dizendo para você agora pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É olhar para a mesma coisa de outra forma. É o que nós vamos fazer aqui, né? Em vez de você olhar assim, talvez você vai olhar assim, tá? E tá tudo certo. O que importa é a gente se libertar, né, de pensamentos arcaicos que muitas vezes, carregado de culpa, que impede você de experimentar amor, prazer, satisfação plena nos seus relacionamentos. 5 dimensões. Diego, qual que é a primeira? Ela está, vamos imaginar que ela está no centro da Terra. Tá? Então, do que é composta a primeira dimensão? Das leis universais. É ali onde tem toda a força da Terra. Então, ela é responsável pela lei da gravidade, pelas leis universais, do dar e receber, as leis do distanciamento, as leis do silêncio, enfim, né? Do semelhante atrai semelhante, centro do universo, está ali na primeira dimensão. Tá? Diego, eu gostaria de mexer nessas... Você não vai conseguir, está lá no centro do universo. Tá? Você apenas faz parte da Terra, no centro da Terra, perdão. Você apenas faz parte da Terra e você vive dentro dessas leis. Por quê? Porque você vive aqui na Terra, né? Nesse planeta maravilhoso. Então, essa é a primeira dimensão. É ali onde estão as leis, certo? Então, o universo obedece às leis. Por isso que as plantas têm raiz, né? Por quê? Porque elas precisam daquilo para se sustentar. Por quê? Porque se elas não tiverem raiz, elas vão cair. Mas quem é que determina isso? É Deus? Pode ser. E como é que Deus determina isso? Através das leis. Então, primeira dimensão, o centro da Terra. Tá? Segunda dimensão, o que existe entre o centro da Terra e a superfície. Entre o centro e a Terra e você. Né? E o que tem entre o centro da Terra e a superfície? Os elementos. Né? A terra, a água, o fogo. Mas tem fogo? Tem. Você já deve ter ouvido falar ou observado o vulcão, como ele funciona. Então tem o fogo, tem o ar, o espaço entre as partículas, né? Percebe? Tem o metal. Então assim, aqui são os elementos. Essa é a segunda dimensão. Né? Então, para eu me relacionar, primeiro eu preciso entender que tem lei da gravidade, lei do distanciamento, semelhante atrai semelhante, lei do silêncio, as leis universais. E aí tem os elementos que existem entre a primeira, entre o centro da Terra, que é a primeira dimensão, e a superfície. Tá? Essa é a segunda dimensão.
Terceira dimensão, a superfície da Terra, né? Aonde você vive. Então, por exemplo, eu aqui estou aqui na minha sala, onde eu gravo as aulas, os cursos, os vídeos. Aqui, o que você está vendo é a terceira dimensão, é onde a gente vive, né? Ah, eu vou andar de bicicleta, isso é terceira dimensão, né? Eu vou fazer um café, terceira dimensão, vou tomar banho, terceira dimensão, né? É aquilo que é real, aqui que a gente está vendo, certo? E aí, nós podemos colocar também a quarta dimensão. O que é quarta dimensão? Quarta dimensão, vamos imaginar aqui que não seja na superfície, seja um pouco acima, né? Mas o que é quarta dimensão? É a variável tempo, tá? Ou seja, muitas coisas que acontecem aqui na superfície, elas obedecem também à quarta dimensão. Quarta dimensão é a variável tempo, né? Por exemplo, são coisas que muitas vezes você não tem controle, né? Pode observar, quando é que chove? Não é você que determina. As nuvens, uma encontra com a outra, né? E daí dá o trovão e chove, né? E aí, quem é que determina isso? A quarta dimensão, que é o tempo. Não é o tempo nosso, o tempo do relógio. Por exemplo, 2 da tarde, vai demorar 1 hora. É outra ideia de tempo, né? Então assim, o homem não determina quando vem um furacão, quando que vai chover, ele pode prever isso, né? Mas ele precisa analisar a velocidade que vem a nuvem, né? A atmosfera, é onde talvez as leis da gravidade não atuam mais com tanta força. É nessa dimensão que a gente chama de quarta dimensão, é a dimensão do tempo, né? Ué, Diego, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Como é que eu consigo acessar essa dimensão? Pensamento. Pensamento. Quando o seu pensamento está voando, você está acessando essa dimensão. Sabe quando uma pessoa, por exemplo, ela está meditando, ou ela está, às vezes, ali, ela está assim parada? Você pensa, nossa, esse cara está no mundo da lua, é porque o pensamento dele não está aqui. Está acessando outra dimensão. A gente pode chamar isso de quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Tá? A dimensão do tempo, gente, é onde as coisas verdadeiramente acontecem. Por quê? Eu plantei, coloquei adubo na minha lavoura, né? Quer dizer, eu determino aqui quanto que eu vou plantar, sim. Mas quem é que determina se vai chover ou não? É a quarta dimensão. É a dimensão do tempo, tá? Por isso que as pessoas rezam e tal, porque elas torcem para que chova, porque isso não depende delas, tá na quarta dimensão. E a quinta dimensão, qual que é? É a dimensão do espaço, né? Então assim, mas não o espaço, por exemplo, o espaço lá da sua sala, o espaço do seu terreno, é um outro espaço, é um espaço maior, né? Que permite que a gente fique aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas têm noção de espaço como só o espaço aqui da Terra. Não, existe o espaço que está na quinta dimensão, né? Que é onde as nossas ideias podem ser guardadas, né? As nossas lembranças, as nossas memórias, a gente pode enviar para essa quinta dimensão, né? Então muitas vezes quando a gente tenta guardar tudo dentro do nosso corpo, dentro da nossa casa, a gente começa a entulhar, porque existe um espaço maior onde a gente pode transferir as nossas memórias, pensamentos, né? Por que muitas pessoas muitas vezes não conseguem perdoar? Porque elas querem perdoar aqui na terceira dimensão. E muitas coisas não tem perdão aqui. Por quê? Porque não tem espaço, não cabe. Certos acontecimentos não cabem, né? Você pode plantar, mas muitas vezes você não vai conseguir regar toda a sua plantação. Depende o quê? Da quarta dimensão, que é o tempo, né? E muitas vezes as coisas são transformadas lá na quinta dimensão, que é a dimensão do espaço, né? E a gente consegue acessar como? Através do nosso pensamento, das meditações e de conexão, tá? Então, gente, antes da gente falar de relacionamento, é importante que você entenda sobre essas dimensões, que são 5. Existem mais, eu estou falando somente de 5, que já é o suficiente para você entender que para nós acessarmos o amor incondicional, é importante a gente ter consciência que existem leis, tá? E a gente deve reconhecer essas leis.
né? E aí você consegue acessar o amor incondicional. Lei que existem os elementos: terra, fogo, água, ar, o metal, né? E que a gente lida com esses elementos. Os nossos ancestrais lidaram muito com esses elementos, né? Extraindo ouro, metal, pedra preciosa. Por isso que muitas vezes a gente tem dívida. Por quê? Porque a gente extraiu e não devolveu para a terra. E relacionamento tem a ver com a mãe. E a terra é mãe. Tá? Então aqui, ó, quarta dimensão. Segunda dimensão. Terceira dimensão, a dimensão real. Onde a gente age, onde a gente se comporta, onde a gente consegue fazer mudanças. É aqui, tá? Aqui a gente não muda, aqui a gente começa a mudar. Só que a gente não faz isso sozinho, a gente precisa da quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, que a gente acessa através de pensamento, né? Porque existem coisas que a gente consegue fazer em 5 minutos, por exemplo, um café. Mas existem coisas que a gente precisa de 3, 4 meses, como por exemplo, colher um fruto que depende do tempo, do vento, depende dos elementos, depende de mais coisas. Dos elementos, da lei da gravidade, do tempo, da chuva, do frio, do calor, né? Então, e aí aqui, ó. E daí a quinta dimensão, que é o lugar onde a gente pode depositar a nossa confiança, onde a gente pode confiar de fato, porque é um espaço que digamos assim, que tudo pode, né? Porque lá tem espaço. Na quinta dimensão é mais leve. Aqui na terceira é um pouco denso. Na primeira é super denso, por isso que são leis. A gente não consegue mudar. Na segunda dimensão é um pouco menos denso, que já são os elementos. A gente já consegue trabalhar, por exemplo, com o fogo, com a água, né? Com o metal, com, por exemplo, com o ar, né? A gente consegue unir os elementos e fazer, de repente, um quinto elemento. Por exemplo, pega o fogo e o ar, forma a fumaça, que é o éter, né? O quinto que é um quinto elemento, né? Mas esses aqui só é possível na terceira dimensão, que é aqui onde nós agimos, né? E para a gente completar, precisa da quarta, que é o tempo, e da quinta, que é o espaço, né? Que é o nosso universo. E aí, por isso que muitas pessoas conseguem inventar coisas novas, criar coisas novas, porque elas acessam um espaço que não está aqui na terceira dimensão, está lá na quinta. Albert Einstein, esses inventores, Thomas Edison, os próprios Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, eles sabiam muito sobre isso aqui. Nossa, eles montaram algo e ficou perfeito, porque justamente eles acessaram um espaço de consciência dentro deles que se conecta com o espaço lá do universo, né? Então, para eu poder fazer o que eu preciso fazer, é preciso eu entender e compreender essas 5 dimensões. Porque quando eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com o amor incondicional, porque eu sei que eu tenho as leis que eu preciso, que é o amor incondicional, aquele que é suficiente. As leis que eu preciso, os elementos que eu preciso, né? A realidade que me basta, né? O tempo, eu tenho todo o tempo do mundo para eu amar, para eu plantar, para eu cultivar, para eu colher, e eu tenho o espaço de criar, né? Por exemplo, eu penso que esse curso está sendo muito baseado também na quinta dimensão, que é criando harmonia nos seus relacionamentos. Esse curso não existia, agora ele existe, porque eu tenho consciência dos 5 elementos, tá? Gente, eu espero verdadeiramente que essa aula tenha, de alguma forma, ampliado os seus horizontes e o seu conhecimento. E, se tiverem dúvidas, entre em contato comigo para tirar dúvidas ou saber um pouco mais. E se sintam à vontade para pesquisar. Tem muita gente boa falando sobre isso aí no YouTube e nas redes sociais, né? Procure os livros também, que vale muito a pena ler sobre espiritualidade, sobre as leis da natureza. Espero ter contribuído, um grande abraço e até a próxima aula!